Bom dia. Vamos responder hoje outra questão mais específica, mas de grande interesse sobre o quadrilátero ferrífero. A pergunta é: se durante o Quaternário o processo erosivo foi mais forte nos fundos de vale ou nos interflúvios no interior do quadrilátero ferrífero, tá? Então, é, para responder essa pergunta, a gente tem que entender primeiro o que é o quadrilátero ferrífero. O quadrilátero ferrífero, né, é uma região em Minas Gerais de uma forma razoavelmente quadrangular, onde você tem uma série de serras e terras altas formadas sobretudo por quartzito e itabirito, que dá o minério de ferro, no caso itabirito, né, circundando terras de altitude mediana e baixa. Geralmente as terras mais baixas estão sobre embasamento cristalino e as terras de altitude mediana em xisto e filito. Agora, há uma complexidade geológica muito grande no quadrilátero ferrífero, porque o quadrilátero ferrífero foi, durante mais de 1 bilhão de anos, uma bacia sedimentar, né, que recebeu diversos tipos de sedimento. Era uma bacia que ora era continental, ora era marinha rasa, ora o mar recuava, ora o mar avançava, ora tinha vulcanismo. Então, houve uma grande deposição de materiais diferenciados, tá, em ambientes diferentes. Numa época que a gente não tinha nem atmosfera, porque se tivesse, você oxidava o ferro. E após isso tudo, no período amazônico, né, vai sofrer metamorfose, vai ser soerguido há 2 bilhões de anos atrás. Depois, no Brasiliano, aí 700, 600 milhões de anos atrás, novo, né, metamorfismo, novo soerguimento, né, dobras no sentido norte-sul, leste-oeste. Então, gerou, né, uma complexidade geológica muito grande. Bem, depois isso vai ser trabalhado pela erosão, de modo que na atualidade você encontra as rochas mais resistentes frente à erosão, o itabirito e o quartzito, nos topos de serra e, né, nos fundos de vale estão, de modo geral, as rochas menos resistentes, né, xistos, filitos e, sobretudo, o embasamento cristalino, o granito gneiss. Então, a pergunta, ela guarda, né, uma questão, primeiro que eu vou falar, regional, mas existe uma questão local devido à grande complexidade do quadrilátero ferrífero. Regionalmente, você pode pensar, sim, que os topos, né, os interflúvios, por estarem sobre rochas muito resistentes, mesmo estando, né, em posição elevada na paisagem, você tem um baixo índice de erosão. Isso é verdade, né? Eu me lembro que no meu doutorado eu medi coisas que chegavam no Itabirito a 20 centímetros por milhão de anos, né? Através dos altos cosmogênicos, e o quartzito raramente passava de 1,5 metros por milhão de anos. E nos fundos de vale você tinha, de um modo geral, né, uma erosão mais forte, às vezes chegando a 12 metros, 15 metros por milhão de anos. Mas aí tem uma outra questão também, que é a complexidade. Depende também sobre o que você está no fundo de vale do quadrilátero ferrífero. Porque há trabalhos importantes, sobretudo do professor Luiz Barros, do professor Antônio Magalhães, na UFMG, que mostram que, graças à grande quantidade de minério de ferro que tem no ambiente, há trechos de fundos de vale no quadrilátero ferrífero que você criou concreções ferruginosas. E o rio passa por essas concreções. E essas concreções são níveis de base muito resistentes à erosão, né, fluvial dos próprios rios, e vão formando níveis de base locais, dando a vários rios do quadrilátero ferrífero uma morfologia não, um ambiente que ora é poço, ora é corredeira. Né? Ora poço, ora corredeira. Quando é corredeira é porque está passando sobre essas partes concrecionadas, onde seixos se concrecionaram e fizeram como uma carapaça no leito fluvial que resiste à erosão fluvial ali e mantém. Então, é isso daí que eu estou querendo conversar, né? O quadrilátero ferrífero ele é tão complexo que cada caso vai ser um caso. Vai haver boa parte dos cursos fluviais, sim, que você vai ter uma erosão dos fundos de vale muito mais forte do que você tem nos interflúvios. Por exemplo, a alta bacia do Rio Conceição ali tem uma parte dela que é capturada. Você está numa erosão violenta. Os fundos de vale aprofundando com muita rapidez. Mas no próprio Rio Conceição, dentro do quadrilátero ferrífero, tem uma parte que você está cheio, né, de como se fossem lajes, né, no leito fluvial, de partes concrecionadas, em que o rio ali não consegue vencer, tá? E você forma de níveis de base locais ali, aonde a erosão no fundo de vale vai ser mais baixa.
Então, é justamente aí que está a riqueza da geomorfologia, né? A geomorfologia, ela não é uma ciência humana que a gente não consegue, né, fechar padrões, né, porque nas ciências humanas é muito difícil você ter padrões, mas ela também não é a química e a física que a gente sabe que A mais B vai dar C sobre determinadas condições. Então vai depender do caso, vai depender da região, vai depender do que está sendo drenado, né, pelos rios, se o fundo do vale vai ser mais ou menos erosivo do que os interflúvios.